Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Rosana Rossi e estou aqui com a Daniela Moreira. Nós somos do Nutris da Família e este é o Pode na Mesa, o nosso podcast para um bate-papo muito especial na mesa da sua cozinha. E o que pode na mesa hoje, Dani? Hoje, finalmente, nós estamos aqui na mesa, né, Rosana? Exatamente, Faz tempo, saudades, né? A gente nem sabia mais ligar os equipamentos, né? Bom, hoje nós estamos aqui com um assunto que pode na sua mesa. Às vezes você tem alguém aí na sua casa, algum familiar, algum conhecido, e não sabe nem como tratar aí, né, de uma forma emocional, Entender o que acontece. E nós estamos aqui com a doutora Karen Guedes. Presta atenção no currículo dela, hein, gente? Ela é nutricionista, mestre em pediatria e ciências aplicadas à pediatria pela Unifesp, especializada em nutrição clínica e nutrição clínica humana aplicada e terapia nutricional, fez aprimoramento em nutrição em oncologia pediátrica pela Unifesp. Ela é membro do Comitê da Criança e Adolescente da Braskem, é assim que fala? Braskem. Membro do Comitê de Nutrição da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, nutricionista clínica do Instituto de Oncologia Pediátrica do GRAAC Unifesp. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada. Agradeço imensamente o convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Que bom. Prazer é nosso, né, Dani? Com certeza. Ter vindo aqui, né, na nossa mesa, fazer esse bate-papo. E o tema, então, é nutrição na oncologia pediátrica. Não é um tema que agrada muitas pessoas, né? Exato. Mas que é uma realidade. Isso, e que pode ter boas notícias aí, né, a Karen contar pra gente. É um tema de muita especialidade, porque precisa estar muito atento, né? É muito específico. Estudo, né? E a gente valoriza e entende aí, tem que dar luz aí aos profissionais brilhantes que se dedicam a vida a uma especialidade. Por isso eu tenho a honra aqui de ter conhecido, foram excelentes indicações, estava curiosa. Tivemos a honra de ter a Karen aqui no estúdio, estávamos com saudade, Karen, está tendo tanta gravação online, a gente adora tá junto. Sim, com certeza. Então, bem-vinda, vamos contar pra gente um pouquinho como que você, né, a gente sabe que são meninas na graduação, né, de repente... Da onde surgiu a oportunidade ou a escolha de estar trabalhando com essa especialidade? Certo, então, na verdade, tudo começou no meu estágio curricular, mesmo da faculdade. Eu fiz o estágio na instituição hoje que eu trabalho, o GRAAC, e lá eu já percebi o quanto eu fiquei comovida com tudo aquilo, mas o quanto eu queria trabalhar com crianças oncológicas. Assim que eu terminei a faculdade, eu já prestei um programa de aprimoramento, que foi lá onde eu fiz. Fiz esse aprimoramento por 1 ano, que me deu toda a base e estrutura para a minha atuação. Mas o programa só dura 1 ano, né, infelizmente. E aí depois que eu finalizei, acabei indo para 2 outras instituições, onde eu atuei principalmente com MTN, pacientes críticos. Acabei atuando indiretamente com pacientes oncológicos, porque eu ficava na área de cuidados paliativos, e em 2014 eu recebi o convite para participar do processo seletivo como uma nutricionista contratada agora da instituição, e sigo lá até hoje, aí, beirando aí 8 anos de atuação nessa área. 8 anos, então você já passou por muita coisa lá dentro, Já né? vivenciei bastante coisa, bastante coisa, altos e baixos. Isso que eu ia falar, coisas positivas, né? Sim, já chorei bastante também, já me emocionei bastante também, mas também já fiquei muito feliz. Legal. Bom, a gente sabe que uma grande qualidade aí é a empatia, né? Com certeza. Eu acho que nessa área, às vezes a gente fala assim, vou trabalhar em hospital, tem que ser cascadura, não pode. Não, são pessoas trabalhando com pessoas, Exatamente. né? Eu acho que isso você vê com muita clareza, principalmente com criança, né? Sim, a gente tem que ter muita empatia e muita humanização, se colocar no lugar do outro, principalmente, porque são pessoas... uma que são crianças, né? Muitas vezes elas nem estão entendendo pelo que elas estão passando, mas também a gente tem todo um papel no acolhimento dessa família, dessa mãe, desse pai, do irmãozinho, de toda a família. Precisa, o que você falou, empatia, eu acho que é a chave para o atendimento nutricional dessas crianças. Até você comentou, né? A criança muitas vezes ela não sabe porque ela tá ali, ela não entende o que é, mas a família vem num momento de desespero, né? Se Exato. você não der esse suporte emocional para ela
desaba, né? Com certeza. Toda a equipe médica, não só a nutrição, mas a nutrição tem que estar ali, porque é o que a criança vai comer, que é bom para a vida dela, para a saúde dela, para a recuperação. Como que é o seu contato com essa família? Bom, na verdade, tem inúmeros contatos, né? A gente, tanto no paciente que está internado, então que a mãe ou o pai, a pessoa que estiver responsável, já está vivendo um momento extremamente delicado por estar internado, normalmente são internações longas. A gente estava conversando de transplante de medula óssea, o paciente fica 1 mês internado, então às vezes fica cansado de ficar lá, e a família também, às vezes a mãe ela saiu da casa dela, teve que largar o emprego dela para se dedicar 100% no tratamento da criança, então é uma mudança muito grande na vida de todo mundo. Então a gente precisa ter esse acolhimento, mas também tem o outro lado, o ambulatório, que eu acabo atuando mais nessa área ambulatorial, que a criança também ela não está tão debilitada quanto uma criança que está internada, né? Mas mesmo assim a gente precisa conversar, às vezes numa consulta a gente não foca só na prescrição nutricional, mas acaba conversando sobre como está toda a rotina, todas as mudanças que aconteceu. Às vezes o paciente está fazendo radioterapia, precisa ir todo santo dia para o hospital, então a gente precisa dar subsídio para eles, né? E abraçar mesmo, né? Abraçar, acolher, eu acho que é o que faz toda a diferença na nossa atuação mesmo. Bacana. Nós comentamos, Karen, que às vezes a criança não sabe porque está lá, acho que a própria sociedade não entende, né? Porque uma criança está lá, então qual é a causa de ter esse grupo, de ter a existência do câncer em idades tão precoces? Certo, então assim, hoje a gente sabe que a causa do câncer infantil ele é de natureza embrionária, mas diferente dos cânceres de adulto, por exemplo, ela não está ligada com fatores ambientais, fatores externos, e uma pequena porcentagem é relacionada com fatores hereditários e genéticos, mas é uma pequena porcentagem, em torno de 10% são genéticos. As outras causas ainda, a gente não existe na literatura uma evidência sólida para mostrar que é por conta de fatores do meio externo e fatores de estilo de vida, por exemplo, diferente no câncer de adulto. O câncer de adulto, normalmente ele vai acometer o epitélio dos órgãos, o epitélio que recobrem os órgãos, então vai ter câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de intestino, né, do trato gastrointestinal. Agora da criança não, da criança a gente sabe que é de origem embrionária, mas a causa efetivamente ainda a gente não sabe. Então, e o câncer infantil ele acaba sendo muito mais agressivo do que o câncer de adulto, mas eles respondem muito melhor também. Deixa eu tomar um golinho. Eles respondem muito melhor. O que mais que eu ia falar? E respondendo melhor, então, o que você quer dizer que tem mais cura? Como Isso, que é isso? exatamente. Exatamente. O que eu ia falar é que o câncer infantil ele não dá pra gente prevenir. Tá. Diferente do câncer de adulto. É claro que existem inúmeros outros fatores, principalmente fatores hereditários. Mas o câncer infantil não dá pra gente prevenir. Por exemplo, o câncer de adulto, se a pessoa evitar o tabagismo, evitar álcool, exposição solar, não passar protetor solar, até exposição à radiação, dependendo de onde aquela pessoa trabalha, Não comer ultraprocessado. Isso, era o que eu ia falar agora, da alimentação. A importância que a alimentação tem, tanto na prevenção para diversos tipos de cânceres, isso a gente já está muito mais do que consolidado na literatura, mas também como uma alimentação inadequada também pode aumentar o risco de você desenvolver um câncer na idade adulta. Mas a gente está falando bastante aqui de câncer, a mortalidade, o câncer infantil acaba sendo hoje a primeira causa de morte por doença na população infanto-juvenil, mas hoje as taxas de cura, então com o aprimoramento dos tratamentos, o aperfeiçoamento das técnicas diagnósticas, a centralização desse tratamento em hospitais especializados, aumentaram hoje muito as chances de cura. Então antes o paciente que tinha esse tipo de diagnóstico, ele já estava desenganado, já eram cuidados paliativos, mas hoje não.
Hoje, cerca de 70% das crianças podem ser curadas, mais ou menos em torno de 84% delas sobrevivem de 5 anos ou mais. Né? Claro que essa porcentagem de taxa de cura vai depender de alguns fatores, como o tipo de tumor, o estadiamento, né? Inúmeras outras coisas. Mas hoje o câncer ele é sim curável. Mas infelizmente ainda existe uma desigualdade no acesso do tratamento, né? Tanto uma desigualdade quando a gente vê a nível Brasil, mas também a nível mundo, né? Hoje os países desenvolvidos, eles têm uma taxa de cura muito maior do que os países em desenvolvimento, por exemplo. A gente tem taxa menor do que um país... Então, no Brasil sim, a gente tem uma taxa bem inferior aos países em desenvolvimento, mas, por exemplo, na instituição que eu atuo, a gente consegue chegar ali próximo a um país de primeiro mundo. Exatamente. Justamente por isso que eu falei, ser um tratamento mais especializado, mais centralizado, o aperfeiçoamento das técnicas. Acho que essa informação é importante, né? Porque muitas vezes o pessoal só critica, né? Critica o SUS, critica o tratamento, critica o acesso, e aí, aqui a gente está falando que o Brasil é uma referência, né, no tratamento de câncer. Exatamente. E vem pessoas de outros países para cá, de outras regiões, a gente sempre ouve, né, o pessoal saiu lá do Nordeste, está aqui em São Paulo. Sim, essa questão do acesso ao tratamento, essa desigualdade no acesso ainda é um grande problema aqui no Brasil. Esse acesso é principalmente mais precário na região do Norte, do Nordeste. Então, essas crianças, para receberem um tratamento, para elas se curarem, elas precisam se deslocar das suas regiões para virem para regiões que tenham centros habilitados para fazer esse tratamento. E a grande maioria deles acabam vindo para o Sudeste e principalmente para São Paulo. São Paulo é o estado de referência ou tem mais algum? É o estado de referência. Mas tem também do Sul, tem outros lugares, né? Hoje a gente tem, no Brasil, 75 instituições que realizam o tratamento do câncer, hospitais, assim, especializados que realizam esse tipo de tratamento. Tem aquele de Barretos. O de Barretos também, tem vários, né? Tem o Itaci, tem o de Barretos, tem o GRAAC, tem inúmeras instituições, mas a grande maioria acabam vindo para a região do Sudeste para se tratar. E hoje, no GRAAC, hoje a gente está crescendo bastante essa parte de convênios, mas desde sempre o SUS sempre predominou, né? O tratamento sempre foi bancado pelo SUS e é um tratamento de qualidade diferente do que a gente pensa. É um tratamento que fornece tudo aquilo que o paciente precisa receber, dá todos os subsídios para ele, inclusive dá todo o apoio para essas famílias que precisam se deslocar da sua região e vir para cá. Às vezes não tem nenhum lugar para ficar, não tem condições de bancar, por exemplo, uma estadia num hotel, até porque é um tratamento bastante longo, bastante prolongado, e que tem muitas intercorrências, que precisa rapidamente chegar ao hospital. Então hoje existem muitas casas de apoio que acabam auxiliando toda essa família, né? Nas casas de apoio só pode ficar um acompanhante, né, e a criança, mas já é bem diferente, já dá mais subsídios para essa família encarar esse tratamento. Tão desamparada, né? Exato. E quem que apoia essas casas de apoio? Por exemplo, a Casa Ronald McDonald é filantropia. Filantropia. Eles que dão suporte porque às vezes a gente fica, né, meio desconfiado. Será que vai mesmo aquelas moedinhas, né? Será que tem eu vou ser muito sincera. Antes de trabalhar na área, antes de trabalhar no GRAAC também, quando eu ia lá no McDonald's, via aquela caixinha, eu olhava, será que isso é verdade? Certo, né? Alguém não pega? Não, mas é verdade sim. Inclusive, a gente tem campanhas para arrecadar dinheiro para o tratamento dos pacientes. O McDia Feliz, não sei se vocês conhecem, é uma grande campanha que consegue arrecadar bastante dinheiro, e esse dinheiro é sim repassado para as instituições, é sim repassado para as casas de apoio, é verdadeiro, podem confiar. Aqui em Santo André, a padaria brasileira, quando eles fazem aquela promoção do sonho, né, a compra, tem um período, né, acho que do ano, não sei se é outubro, que aí arrecada um valor para o GRAAC, né, eles da padaria, não sabia da brasileira não, que legal. Eles colocam outdoor, né,
né, na cidade. Que legal. É um convite, né? Isso não precisa ser só uma grande empresa. Acho que se de pouquinho em pouquinho, se cada instituição fizer chegar. Sim. Eu já sou diferente de vocês, eu já vou logo na fé. Eu acredito, eu prefiro me quebrar, mas assim, eu acho que a gente tem que acreditar, porque o ser humano tem que ter uma luz ali. Né? Que a gente vê tanta coisa, roubar moedinha, né? Roubar moedinha de tratamento de criança, é muito mas pode risco, né? acontecer, né? Você Infelizmente. junta as moedinhas pra você ver quanto de moeda não dá. A gente não tem certeza pra onde vai, mas uma pessoa que faz um negócio desse pra lugar bom não deve ir. Nossa, não vai, com certeza. E inclusive o próprio GRAAC, né, ele tem a transparência disso, tem toda essa transparência, porque todos os anos eles fazem todo um relatório com tudo que foi gasto, aonde foi aquele dinheiro. E o Mac Dia Feliz traz, por exemplo, bastante subsídio para isso, mas também tem pessoas que podem doar para as instituições, não só para o GRAAC, mas também para as outras instituições que tratam o câncer infanto-juvenil. Se alguém tiver interesse em doar, entrar no site do GRAAC, lá dá para você ser um doador mantenedor que doa todos os meses, ou um doador que vai, vou doar uma quantia hoje. Então isso acaba ajudando muito. O hospital mesmo, né? Porque infelizmente o tratamento é todo subsidiado pelo SUS, é muito caro, né? Mas é um tratamento extremamente caro e não é só a quimioterapia, né? A gente tem que pensar, o paciente precisa de um suplemento, a mãe não tá trabalhando, a mãe perdeu o emprego. A alimentação da família que tá lá, porque a criança como que vai a ser? Mãe come, o pai. Exatamente. Tem todo um trabalho também com assistente social de pegar, conseguir fralda, conseguir cestas básicas, a gente também dá os nossos pulos para conseguir suplemento e vai atrás para conseguir uma dieta integral, faz, por exemplo, os relatórios da Secretaria da Saúde para conseguir dieta integral via também via SUS. Então tem tudo, tem que pensar em tudo isso, não é só a quimioterapia, né? Tem todo o contexto, na mesmo verdade. Fora a quimioterapia, os outros medicamentos são hiper caros, né, antibióticos também, né? Eles tomam muito antibiótico profilático, mas também qualquer febre que eles tenham, já tem que internar, já precisa entrar com antibiótico o quanto antes para evitar qualquer tipo de infecção, porque a gente está lidando com pacientes imunossuprimidos, né? Ô Karen, assim, essas crianças foram diagnosticadas lá no Nordeste. Elas têm que vir por um encaminhamento ou elas vêm, bate na porta mesmo e já consegue? Como que é? Consegue suprir toda essa demanda? Na verdade, assim, a maneira mais adequada, correta, seria o encaminhamento mesmo, vem de outro. Às vezes a criança está internada, vem já internada para continuar a internação lá, mas normalmente é por encaminhamento. Mas existem muitos hospitais que são portas abertas, então a pessoa vai lá num desespero, né? Já aconteceu, já tive muitos pacientes que vieram pegou a família toda com a cara e a coragem, foram lá no pronto atendimento e passaram como um caso novo. Mas normalmente, que não dá nem pra julgar, imagina o desespero dessa família, né? Mas normalmente é por encaminhamento mesmo. Esse diagnóstico é feito em algum serviço e eles encaminham para o serviço especializado. E geralmente supre a necessidade, né? O SUS, ele acaba abraçando. Tem lista de espera ou não? Não. É que assim, a minha realidade talvez seja um pouco diferente das de outros hospitais. Mas na instituição que eu atuo, não. Lá não tem fila de espera, não tem diferença, por exemplo, esse é SUS, esse é convênio, é o mesmo tratamento. O GRAAC, ele supre o tratamento integral do paciente. Sensacional. Importante, né? Porque imagina o desespero da família. E aí falar assim, não tem vaga aqui, como é que faz? Ou ficar na fila de espera, a criança pode, né, vir até a óbito por falta de um tratamento. Sim, não, graças a Deus, fila de espera, acho que todo mundo já entende a gravidade, né, dessa doença, então não tem fila de espera. Assim, o que pode ter às vezes é fila de espera para cirurgia, que normalmente eles... um transplante, mas... Eu nunca, graças a Deus, eu nunca passei por uma situação onde a criança teve que ficar esperando e ficar numa situação muito pior do que ela chegou. Falando em transplante, já que a gente tocou nesse assunto, eu acho que é importante falar da gente ter que fazer um cadastro, porque quando precisa de um transplante, é nesse banco de dados
que vai buscar se tem alguém Exatamente. compatível. Tudo bem que o número... É muito difícil você ter essa compatibilidade, mas ela existe, né? Ela existe, é pelo Redome, né? Você faz o cadastro no Redome e cadastra... E aí tem todos os procedimentos, né? Para serem feitos. Feita uma entrevista e aí coleta realmente essa medula. E fica, aliás, faz todos os exames para ver a compatibilidade com essa medula. E quando acha o doador, ele cruza. Ele vem até o GRAAC, vai até a instituição e coleta a medula. Mas é o que você falou, às vezes não é porque é da família que vai ser compatível. Já aconteceu, às vezes pode ser cordão umbilical, às vezes pode vir, uma vez veio uma medula dos Estados Unidos. Então, por isso que é importante mesmo todo mundo se cadastrar, porque você pode ser a cura de alguém. Né? Você pode, a sua medula pode curar a vida de uma criança. E para quem doa, tranquilo? Como você sabe dizer como que é? Olha, quando vai doar, depois que faz todos os procedimentos, exames, compatibilidade e tudo mais, a pessoa interna, 24 a 48 horas normalmente, é um procedimento tranquilo, mas é feito em centro cirúrgico, né, com a pessoa anestesiada, até porque é um pouco desconfortável para coletar essa medula, e o que a gente puder fazer para esse doador ficar mais confortável, a gente sempre vai fazer, mas é tranquilo, assim, é uma internação de 24, no máximo 48 horas, é um procedimento super tranquilo, e depois a infusão da medula é como se fosse uma infusão de um soro, exatamente. Então é tranquilo, né? Muita gente tem medo, tem receio. A gente vai deixar o link para né? cadastro aqui, sim, né? A gente pode... E aí, quem assistir, vai lá na descrição e cola lá na pesquisa, né? É muito importante mesmo, faz a diferença. Ô Karen, assim, você tá falando dessas crianças que vêm e tal, mas como que é feito o diagnóstico delas? Ela já nasce? Ela daqui a uns anos ela adquire tem câncer? sintoma? Sim, era um outro ponto muito importante pra gente conversar hoje. Porque como a gente não sabe a causa do câncer infanto-juvenil, ele não dá pra gente prevenir o câncer infanto-juvenil, diferente do adulto, né, que é outra história. Então, o que aumenta as chances de cura dessa criança é o diagnóstico precoce. Então, quanto antes esse diagnóstico for feito, o quanto antes começa o tratamento, e maior é a chance de cura dessa criança. Mas o câncer infanto-juvenil, existem inúmeros tipos deles, né? Tipos e subtipos, então são diversos sintomas que o paciente pode apresentar. E que nem sempre vai ser câncer, tá? Mas... senão vai todo mundo ficar desesperado. Mas pode ser. Tá? Normalmente, os sintomas são palidez, hematomas, febre, sudorese noturna, por exemplo, retinoblastoma, que é o câncer na retina. O paciente pode ter a leucocoria, que é aquele olho branco, né, que a gente chama de olho de gato, que dá para tirar uma foto e você vê pelo reflexo, se ficar com um olhinho branco, isso já pode ser um sinal, tem que levar essa criança para um oftalmo. Às vezes o paciente pode ter um tumor do sistema nervoso central, ele pode cursar com dores de cabeça muito intensas, e essas dores de cabeça podem vir com vômitos em jato, principalmente matinais, porque esse paciente vai cursar com uma hidrocefalia e vai ficar vomitando. Dor óssea também pode ter, caroços aqui na região do pescoço, inchaço abdominal. Então, assim, são inúmeros sintomas, e todos esses sintomas, eles são também presentes em algumas doenças infantis, viroses. Não sei nada disso, Então, o que eu disse, às vezes pode não ser câncer, mas às vezes pode ser. Então, mas é uma recorrência. Então, o que a gente orienta? Quando os pais, eles se deparam com a criança tendo esses sintomas, levaram lá para o pronto-socorro, tá lá, é uma virose. Trata só com sintomático e tá tudo bem. Mas aí viu que esses sintomas estão persistindo de 7 a 10 dias, volta no médico, dá uma insistida para fazer exames um pouco mais detalhados, para buscar um outro diagnóstico mesmo, porque já aconteceu muitas vezes, por exemplo, da criança demorar meses para começar o tratamento e a criança vomitando, porque estava fazendo uma hipertensão intracraniana, perdendo peso de uma maneira assim muito abrupta, e a pessoa que diagnosticou falar que era uma alergia à proteína do leite de vaca, por exemplo, que poderia cursar com esses sintomas, poderia,
Mas o dela foi muito persistente. E aí o diagnóstico dessa criança foi super tardio, assim, ela ficou 5 meses até ser diagnosticada, né? E isso já cai as chances de cura dela, né? Então, se a gente se depara com esses sintomas, mas eles são persistentes, vai lá, volta no médico, volta no serviço, dá uma insistida, dá uma cobrada. O próprio INCA recomenda que a gente faça isso. Mesmo você falando, né, a alergia à proteína do leite de vaca, se a mãe já retirou e a criança continua, alguma não coisa não é aquilo, né? Exatamente. E a gente vê isso, às vezes a gente vai no médico, né, desculpa aí os médicos, mas nem olha pra gente, já é virose, Existem profissionais e profissionais, né? Com certeza, mas precisa desse, ainda mais uma criança, precisa desse cuidado, né, maior. Com certeza. E infelizmente hoje existem profissionais e profissionais. Então, profissionais que vão, nossa, caramba, tô tendo esse sintoma, já vou pedir isso pra descartar. Ou aquele não, passa só um sintomático e é isso. O cara a gente conhece, eu tô num serviço assim em pediatria, você também, o pediatra mesmo que vai, ele tira a roupa da criança, ele examina a criança da ponta do fio do cabelo até a ponta do dedão do pé. E assim deveria ser tudo. Porque assim, tudo bem, a gente está falando de exames, né, Karen? Mas a medicina, a gente também reconhece a importância do exame físico. Então, muita coisa dá para perceber no físico. Exame físico. O corpo fala, né? O corpo já está demonstrando, já dá para perceber e complementar com os exames. É claro, ninguém vai sair fechando um diagnóstico só com o exame físico, mas o exame físico, ele diz muita coisa. E a gente precisa olhar para essa criança, né? E não tá procurando, mas tem que olhar, né? Infelizmente a gente precisa sempre pensar em todas as possibilidades que pode ser aquele diagnóstico. Realmente, às vezes pode ser uma alergia à proteína, uma intolerância à lactose, uma virose. Que seja. Ou alguma outra coisa. Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa, mas pode ser um câncer também. Por mais que o câncer infantil seja considerado uma neoplasia, uma doença rara, pode ser que seja. Então é importante, isso que você falou do exame físico, eu sempre falo em aula, falo para os residentes, a gente precisa olhar para o nosso paciente, né? Avaliar ele como um todo, porque o exame físico ele traz sim muitas coisas, muitas informações muito valiosas pra gente. Ô Karen, tem algum câncer específico das crianças que é mais evidente? Sim, os principais cânceres infantis são as leucemias, né, que são os sangues nas células, é o câncer nas células sanguíneas, os tumores do sistema nervoso central, que são os tumores cerebrais, e os linfomas, né, que são os sintomas o câncer do sistema linfático. Esses são os 3 principais. Entretanto, a gente tem um monte de outros diagnósticos. Então, a gente pode ter, por exemplo, os tumores de Wilms, que são os tumores renais. Pode ter os tumores, os neuroblastomas, que estão nas células do sistema nervoso periférico. A gente pode ter os ósseos, que são os osteosarcomas e os sarcomas de Ewing. Rabdomiosarcomas, que são os tumores de partes moles. Vocês estão entendendo? Comete músculo. O retinoblastoma, que é o da retina. São, assim, cânceres mais raros, né? Os principais, leucemia, tumor do sistema nervoso central e linfoma. Mas, na minha realidade, por exemplo, como o GRAAC, ele é um serviço padrão ouro, né, no tratamento do câncer infanto-juvenil, e ele é um serviço especializado, por exemplo, o retinoblastoma não é um câncer que é tão frequente assim, a porcentagem dele é super raro, mas lá no GRAAC eu vejo muito, porque normal, é um centro de referência para o tratamento dessa neoplasia, então a grande maioria vai para lá. Tá, tumor do sistema nervoso central também a gente tem muito. Então acaba saindo um pouco a nossa realidade da literatura. Na literatura, leucemia, tumor do sistema nervoso central e linfoma. Mas por ser um centro de referência, a gente acaba vendo outros diagnósticos também que são considerados mais raros, mas que aparecem bastante lá pra gente. Retino e tumor do sistema nervoso central é o que mais a gente tem lá. Até fazendo uma ligação que a Karen falou no início, né, da diferença do câncer que a criança não tem como prevenir do adulto, é totalmente diferente. Olha só, pessoal, que vocês colocam na mesa aí da sua casa, né? Coloca cigarro, coloca álcool, os ultraprocessados, os agrotóxicos, enfim, presta atenção, porque aí são outros tipos de câncer, né? Então vem câncer intestinal, câncer pulmonar, mama e por aí vai. Começa na infância essa alteração. Exato. Já, né? Na verdade, todo
os hábitos alimentares começam e aí vai todo... Isso é uma grande dificuldade também que a gente tem, porque criança tá em fase de formação de hábito alimentar. Eu tenho bebezinho, que a gente começa a introdução alimentar com ele com 6, 7 meses em vigência de quimioterapia. Então, tudo isso acaba tendo bastante reflexo na idade adulta. É por isso que a gente tem um ambulatório lá que é específico para o tratamento específico para o acompanhamento de crianças sobreviventes do câncer infantil. Porque só para elas terem passado pelo tratamento, elas podem desenvolver algumas doenças crônicas não transmissíveis e elas também podem desenvolver uma segunda neoplasia, que é um segundo tipo de câncer e que é um câncer normalmente de adulto. Então, a gente tem todo um papel também de prevenção de doença crônica não transmissível, de segunda neoplasia. Então, por exemplo, uma adolescente que teve um linfoma de mediastino e precisou fazer radioterapia nessa região, ela tem, por exemplo, mais uma susceptibilidade a desenvolver um câncer de mama. E aí, por exemplo, a obesidade está muito relacionada com o câncer de mama. Então, é toda essa parte de alimentação, hábitos saudáveis, né, o meio externo também, acaba influenciando demais no câncer de adulto. E que dá pra gente prevenir o câncer de adulto. Falando em prevenção, só como um parênteses, eu na pandemia eu comecei a fazer compra muito mais online. Eu vou no Hortifruti e compro online. Mas ontem eu fui ao supermercado, um atacadista, que agora, não sei, na nossa região aqui, a maioria virou atacadista, né, Dani? A gente tem acesso. E aí eu voltei conversando em casa, assim, é impressionante, e a gente vê na nutrição esse estudo, a influência do ambiente. E eu precisava de poucas coisas, o que eu fiz? Eu fui andando e fiz um zigue-zague, sabe? E aí você para pensar, a gente que fica falando tanto, é assim, não é lugar de levar criança, nem muito de frequentar, se você for só ver. Um pacotinho. A quantidade, se você olhar em proporção, deve chegar a 10% o lugar lá que tem alimento in natura. Tudo bem que dentro do supermercado a gente tem o minimamente processado, né? O grão de bico, o feijão, o arroz, né? O ingrediente culinário, mas... eu nunca quantifiquei, não sei se vocês sabem, a quantidade de marketing, de coisa assim. Não, é surreal. É surreal. E aí você vê a criança naquele ambiente, pegando, carregando as coisas, escolhendo ali. Então isso me assusta muito, porque é uma briga. Sim. Então, para quem está nos ouvindo, o ambiente que você vai fazer a compra influencia muito. Então, vai na feira, né? Vai na feira com a criança, vai na feira. sacolão. A gente precisa trazer a criança. É uma fala muito desleal. Então, a criança não andando naquele carrinho de supermercado, com aquele corredor de suco de caixinha, corredor de salgadinho, corredor de biscoito recheado. Então, aquilo é um bombardeio e ela não dá conta, ela não tem maturidade para fazer essa seleção. Para o adulto já é difícil. Você olha e fala, nossa, esse negócio parece... Porque ele foi feito, ele foi estudado para o marketing. E a fala dos pais, às vezes é assim, pega o que você quiser, aí ferrou. Porque a criança é estrategicamente colocado na prateleira para ficar fácil para você pegar. Na altura do olhar da criança, o que tem? Não tem manga, não tem alface no olhar dela, né? Exato. Então, a gente sempre fala da criança participando da vida da família, mas eu acho que cabe uma exceção. O ambiente influencia demais. Não levem criança para esses grandes mercados aqui, porque é muito pesado para a criança. Ela vai querer, não tem estrutura emocional ali da família. Então leva a criança à feira, uma horta, né, Dani? Quando a gente leva a criança em consulta para a horta, a gente tem esse hábito. É a primeira vez, às vezes uma criança grande, ela tá pela primeira vez tendo contato com a terra. Exatamente. Então isso assusta. Até a semana retrasada eu tive que comprar para fazer uma aula um bolinho. Vou falar a marca, mas estava assim, tem um avatar bonitinho, sem glúten, sem lactose e turma da nutrição. Aí me chamou a atenção, falei, por que é da turma da nutrição? Falei, será que fizeram algo bacana, né? Na hora que eu olhei a lista de ingredientes, era imensa. Então, gente, na hora que vocês verem lá atrás, ingredientes, 2 pontos, tem uma lista imensa, você começa a ler lá, tem açúcar, tem farinha, daqui a pouco uns nomes que ninguém entende. Isso não é mais saudável. Não é da turma da nutrição. Não é da turma da nutrição, sabe? Eu tô pra falar lá com a empresa, porque isso tá errado. Sim. Então, assim, a gente tá falando da criança que ela não tem maturidade, mas a mãe também não tem. Porque se ela vê lá, turma da nutrição, chamou a atenção, sem glúten, sem lactose, nossa, saudável. É pra criança.
É pra criança. E assim, hiper caro. Eu falava pros meus alunos, falei assim, gente, eu comprei isso aqui com dor no coração. Porque foi um mini bolinho, R$5,69. Devia ter o quê? 25 gramas? E aí eu deixei a ideia da última turma, né? Falei, agora eu vou cortar em pedaços minúsculos pra todo mundo provar. E o gosto era bom? Nada. Horrível e artificial, sabe? Assim, então, eles vêm com esse apelo emocional de que é saudável. E agora a turminha da nutrição ali, gente, ó, passou. É que era a turma da nutrição só porque era sem lactose, sem glúten, que as pessoas associam isso como saudável, mas isso não é saudável, né? Isso são restrições, claro, quando existe uma doença, uma necessidade de uma restrição. Mas o marketing se apropriou disso pra com vender. certeza. E aí uma mãe que vai comprar esses bolinhos achando que é saudável, ela já começa a colocar a criança numa fila lá na frente e ninguém sabe do que pode ser um candidato a ter câncer. Infelizmente é essa a realidade. Porque com certeza essa criança pode ser obesa. E a obesidade, ela está relacionada com diversos tipos de cânceres, né? E também toda essa formação de hábitos. Se a criança já começa... Paladar, né? Até essas coisas desde a infância, ela vai preferir mais coisas industrializadas, vai preferir o doce, o paladar dela vai pedir essas coisas. Ela não vai ter acesso a uma fruta, uma verdura, um legumes. E que hoje, né, a gente... não, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma alimentação saudável. Mas se você for, por exemplo, na feira, você vai na Xepa, você consegue com R$10 pegar pelo menos uns 3 pacotes de algum legumes, que dá pra você fazer alguma preparação. Eu acho que na verdade o que precisa é educação nutricional, né? Não só com a criança, mas também com toda a família, trabalhar tudo isso. E hoje não é a realidade quando você vai no mercado, é tudo muito marketing para você comprar essas coisas, né? E é refrigerante na mamadeira, não sei se você já vivenciaram isso, dói na alma. E na criança com câncer é muito difícil isso, porque o próprio tratamento, ele já vai fazer com que essa criança crie já uma seletividade, já tenha mais aversão alimentar. Ela normalmente ela vai recusar os alimentos que antes ela gostava e preferir outros alimentos. Às vezes ela pode ter alteração de paladar e ela vai buscar esses industrializados para sentir esse gosto que ela não tá sentindo. Então é um grande desafio, porque você tem que lidar com tudo isso, mas também trabalhar uma alimentação saudável e manter hábitos alimentares saudáveis para isso no futuro ter um reflexo mais positivo, né? E trabalhar essa relação com a comida também durante o tratamento, que às vezes a criança não quer comer, tipo, ela tá tendo sintomas da quimioterapia, não quer comer, a mãe vai lá e força. Aí nossa, já vem toda uma versão, mas todo um contexto assim com a família errado, com a família não, com a comida. Errado, né? E aí acaba a mãe, não, tem que comer, se você não comer, você vai passar sonda. Não é assim que funciona. Eu me arrepia essa história de ameaçar. A ameaça com a sonda. Aí na hora que vem, se a criança precisar mesmo da sonda, ela tem um treco, né? E é o que acontece. É sempre o que acontece. É a mãe trabalhar ou a família. Se você não comer, você vai ficar igual aquela criança. Você vai ter que passar sonda. Você quer passar sonda? Ela vai passar sonda em você. Nossa. E aí a gente tenta, não é bem assim. A sonda é um bem. A sonda é um amigo no tratamento. Né? Tem muitas crianças que, se não fosse a sonda, teriam morrido. De desnutrição mesmo. Porque os sintomas é um tratamento muito intenso. E é um tratamento numa pessoa que está em sumo crescimento e desenvolvimento, que já tem uma demanda nutricional. Exatamente. E você vê uma tendência assim, igual você foi falando, é muito delicado, porque fazer educação nutricional, a família vai querer dar o que a criança quer, não é? Sim, e é isso, essa é o que a gente mais se depara. Só que nem eu acho que isso é muito individual e você precisa entender também como que a criança, o adolescente também é mais difícil lidar com essas coisas. Recentemente agora, essa semana, eu atendi um caso, era uma paciente que ela acabou de receber o diagnóstico, ela é uma menina de 13 anos, adolescente, e ela está em recusa, ela não está aceitando esse diagnóstico. E aí o que acontece? Ela briga com os pais, passa em consulta, ela não olha para você, ela não colabora, recusa o atendimento psicológico. E aí a gente estava tentando fazer uma abordagem e a menina ficou uma semana sem comer. Sem comer, ela só ficou tomando água. Perdeu 5 quilos, assim, em uma semana.
E aí, qual é a abordagem que você vai ter? Antes a gente estava muito na abordagem, olha, você vai ter que passar sonda, assim não dá, você tem que se ajudar. Só que será que essa é a abordagem certa? E aí eu tive um outro tipo de abordagem com ela na última consulta. Na verdade, na penúltima, porque ela já voltou e eu vi que deu certo. Que foi, na verdade, trabalhar de uma forma diferente com ela, essa relação com a comida. Porque aí ela não queria comer e o pai ficava, você vai comer, senão você vai ficar aqui internada. E, às vezes, a recusa alimentar no tratamento oncológico acaba sendo um sintoma psíquico. Porque é a única coisa que a criança, ou no caso o adolescente, tem controle. Isso eu não vou fazer. Agora, eu preciso tomar esse remédio, eu preciso tomar essa quimioterapia. Não tem escolha, eu tenho que tomar. Mas o que entra e o que sai da minha boca é eu que vou escolher. Então aí acaba tendo uma recusa. Então tem toda uma abordagem psicológica. E o que você fez? Conta pra gente. E aí o que eu fiz? Eu fui trazendo ela como parte da decisão. E aí eu falei, primeira coisa, ela topou um polivitamínico e mineral, né? Porque a digestão de micronutrientes estava nula. Então pelo menos o xaropinho lá de polivitamínico e mineral, eu falei, olha, se você tomar X ml, a gente já consegue suprir as suas necessidades de micronutrientes. Tudo bem? Você vai conseguir? Você acha que dá? Ah, não, tudo bem. Ok. Não respondia, né? Ela só respondia assim com a cabeça. E aí eu combinei dela fazer uma refeição por dia. Combinei que o pai e a mãe dela não iam ficar em cima dela, que ela ia fazer que o que ela estava combinando comigo era uma refeição por dia. Que se ela quisesse comer outras coisas depois, ela poderia. E que ela poderia priorizar, sim, os alimentos preferidos dela. Que no caso ela queria comer um misto quente e tomar um pouco de refrigerante. Quem sou eu para falar que não? Que você não vai fazer isso naquele momento, passando por quimioterapia, passando por um diagnóstico oncológico na adolescência. Tirado da vida social, né? Não tem vida social, seu cabelo cai, adolescente, imagem corporal é muito complicado. Então quem sou eu para falar que não? Mas aí o que eu fiz também? Só que assim, você também já é uma moça que entende que tomar refrigerante todos os dias não vai te fazer bem. E não vai trazer os nutrientes que você precisa. Então vamos combinar que você vai tomar 2 vezes na semana, entendeu? Então eu fui com outra abordagem, liberei os alimentos, liberei, né? Quem sou eu para liberar? Mas eu falei que não teria problema ela comer os alimentos preferidos. Mas tudo com equilíbrio. E também acho que, por exemplo, ela queria comer esse pão com presunto e queijo. Presunto é embutido. Não é um alimento que a gente recomenda a ingestão, mas é o que eu falei. E se você colocar um ovo dentro desse pão, a gente já vai melhorar o aporte proteico, entendeu? Então, são essas estratégias assim que você tem, não tem uma regra, não tem uma... cada caso é um caso, o contexto também familiar é um caso. Então, e aí ela chegou na outra consulta, ela ganhou... Eu acho que foram mais de 2 quilos, assim, em uma semana. Ela estava fazendo 2 refeições por dia, estava tomando polivitamínico, porque ela também não tomava de jeito nenhum suplemento, que ela não queria. Então eu falei, você não quer tomar? Tudo bem, você não vai tomar. Mas então vamos combinar assim, assim, assado, e deu certo. Tanto que ela comeu um misto dela lá com o refrigerante, mas ela também comeu um macarrão com carne moída, entendeu? Já é um avanço. Já é um super avanço. E você vê assim também no semblante do pai. Aquele desespero que ele tava antes, a criança não come. Não, foi diferente, foi mais leve. E a menina conversou comigo, a gente deu risada na consulta. Parecia outra mais paciente. leve, né, Karen? E é o que a gente tem que fazer, não pode impor nada. E eu acho que o que vai também ajudar na adesão claro, né, sempre que possível incluir o paciente na tomada de decisão, né? Claro que isso depende muito da faixa etária, mas deixar isso mais leve mesmo, né? Traçar outras estratégias com essa criança e explicar o porquê que você está fazendo tal coisa. Ó, isso daqui vai ser bom para isso. Isso daqui vai ser bom para isso. Se acontecer isso, você pode cursar com isso, isso e isso. Entendeu? Eu acho que é orientar e explicar o porquê que você está tomando determinada conduta. Ah, você precisa de um suplemento, mas o que o suplemento vai fazer de diferente que a comida hoje não faz? Entendeu? Então, trazer a família para você, ainda mais quando a gente trata de criança, porque é a mãe que vai fazer, sim, é a mãe que vai comprar, que vai preparar, né? Então, eu acho que trazendo elas explicando, a gente traz elas pra gente, e aí acho que a adesão e o tratamento acabam sendo muito mais leves.
E essas explicações pro adolescente, eu acho que é mais, porque tudo eles rebatem, né? Tudo. E eu acho que nesse momento eles falam assim, nossa, eu tô com esse diagnóstico, e agora, né? O que vai acontecer comigo? E para ele digerir, tem um período de digestão Sim. até ele começar a entender. Se vem um nutricionista ainda, ferro e fogo, é assim, senão vai acontecer isso, Você vai já passar você perde todo o suplemento. tratamento. Você vai passar sonda, você vai não sei o que. Eu acho muito errado a gente usar o suplemento ou a sonda como um castigo Punitiva, porque a criança não está contrário. comendo. Não, é pelo contrário, faz parte do tratamento. E é importante ter essa transparência com a família e com o paciente. Né? E sempre falar, eu nunca vou fazer para essa menina, eu nunca vou passar sonda nela sem ela querer. Eu respeito a autonomia de decisão dela, claro. mas quais subsídios eu vou dar para ela e como que eu vou trabalhar isso com ela, que ela precisa comer, que ela precisa tomar o suplemento. Eu acho que isso é o que faz a diferença. A humanização e a empatia que a gente estava conversando no começo. Karen, não sei se a criança vai sentir, dependendo da idade, mas o adolescente, a importância que a gente vê em redes sociais, principalmente quando se fala em doença rara, dele conhecer alguém Que tenha. que também tenha. Sim. Eu acho que você consegue enxergar isso, assim, a relação entre eles, Com o aproximar, certeza. porque ele vê assim, eu tô passando por isso, mas a Daniela também tá. Sim. Grupos de apoio, Grupo né? de apoio, vocês têm isso em grupo lá, principalmente nessa idade? Assim, eu gostaria muito de ter uma salinha pra gente fazer educação continuada, ter um tempinho, né, do nosso dia, que é sempre muito corrido, pra fazer isso, mas infelizmente não tem. Então a gente acaba trabalhando bastante isso na consulta, mas o que ajuda por exemplo, lá tem a brinquedoteca, que agora na pandemia precisou ser fechada, mas agora a gente vai reabrir. A brinquedoteca, a criança tá lá, que é a sala de espera, né, pra ela passar em consulta, ser chamada pra começar a quimioterapia, mas ela tá lá brincando, interagindo com outras crianças. Lá no setor de quimioterapia, eles sempre separam, então, tipo, ficam as crianças menores de um lado e os adolescentes de um outro, justamente pra melhorar esse contato. As casas de apoio, né, que a gente tava conversando, são pessoas que estão vivendo a mesma situação. Isso né? é Então, muito importante. é um dividir a acolhendo dor, o né? outro, exatamente. É um acolhendo o outro. Eu soube já há alguns anos atrás que tem pessoas voluntárias, né, que podem trabalhar, né, Sim, nos hospitais. sim. Você sabe dizer pra gente como que funciona? Sim, no GRAAC, inclusive, a gente tem muitos voluntários que são pessoas maravilhosas, são anjos que vieram na Terra para ajudar. E existe toda uma legislação hoje de voluntário, né? Um tempo para você ficar lá na prática, mas para você ser voluntário, por exemplo, não é uma coisa que eu consigo, hoje eu vou, amanhã eu não vou. É um negócio que tem que ser certo, tem que ter uma responsabilidade. Né? Então tem todo primeiro uma entrevista, como que você vai lidar também com essa condição. Não é todo mundo que consegue olhar para uma criança super magrinha, sem cabelo, debilitada, chorando. Não é todo mundo que consegue lidar com isso. Então passa por entrevista, acho que passa por uma prova também, para até efetivamente estar lá na sua função. E os voluntários, eles têm um papel, assim, primordial, porque eles ajudam no acolhimento, mas eles também, hoje a gente tem voluntários que estão lá na quimioterapia, ajudando a entregar o lanche, ou também voluntários que estão trabalhando na parte administrativa, que são pessoas que já têm um ensino superior e pode ajudar de alguma outra forma, se não só ali no assistencial, né? Então os voluntários, eles são anjos que desceram na Terra para ajudar o tratamento dessas pessoas. Bacana. Então quem quiser entra no site do GRAAC. No GRAAC tem também tudo lá. E não só no GRAAC, né? Existem voluntários, não só na oncologia pediátrica, tem também bastante na oncologia, mas para outros tipos de doenças também, né? E não só no GRAAC tem voluntário, dá para também outras instituições, né? Não vamos só focar nele, né? É que hoje o assunto é esse, Vai, João. Karen, você tem alguma indicação para os nossos ouvintes? Tenho, uma inclusive, leitura, alguma coisa assim? eu até trouxe, tá ali na minha bolsa, eu posso pegar, eu trouxe 2 livros. Pode abrir aqui? Claro, tem 2 livros aí. Esqueci de pegar. Sem problema. Então, a gente tem esse daqui, que é o Terapia Nutricional em Oncologia Pediátrica,
Esse livro eu fui uma das autoras, e a gente já fez esse livro para auxiliar um profissional que não lida diretamente com oncologia pediátrica, não trabalha ali num serviço de oncologia pediátrica, mas ele lida com esse diagnóstico no hospital geral. Então a gente já escreveu esse livro já pensando em dar um direcionamento para esse profissional, né? Então aqui tem vários capítulos e no final tem os casos clínicos comentados também, que a gente já escreveu com esse intuito. Então esse é o livro que eu indico para vocês. Vai tirar uma foto e colocar depois. E esse outro também é um outro do grupo Nutri-Onco, que é um grupo de nutrição em oncologia, que eu também tive a oportunidade de participar, escrever o capítulo, que também é um manual prático para oncologia no adulto e também na oncologia infantil. Show de bola. Depois eu deixo aqui para vocês, que são que ajudam mesmo na prática clínica. Eles foram desenhados para essa finalidade, para ajudar um profissional que hoje quer se aprofundar um pouquinho mais nessa área, a como ele vai lidar, porque na oncologia pediátrica, como eu disse, são diversos diagnósticos, diversos subdiagnósticos, não é todo mundo que vai fazer só químio, não é todo mundo que vai passar por cirurgia, às vezes é químio com rádio, cirurgia, então é muito complexo, né, o tratamento. Então a gente escreveu esses materiais já pensando em auxiliar prática, o profissional a como efetivamente atender esse paciente, dando todo o suporte nutricional que ele precisa. Muito legal. E é interessante também a mãe, né, a família, se não tiver um serviço de referência que já tenha, procurar profissionais da área da saúde multidisciplinar aí, incluindo, é claro, sempre o nutricionista na terapia. Com certeza. Uma coisa quando a gente fala a palavra terapia na nutrição, não é ir no nutricionista para ele dar uma dieta para o seu filho, não é isso. Sim, não é? Porque uma dieta nem é o que a gente faz. Nem é o que a gente faz. Exatamente, é ter um nutricionista, eu brinco que é para chamar de seu, para dar a mão e estar nessa caminhada aí. Isso é muito importante, porque às vezes a gente acha assim, eu já fui na nutricionista, peguei a dieta, mas que dieta? Pra quê? Pra que dia? Amanhã você é o mesmo? Então, num processo, nessa caminhada, você nunca tá o mesmo no dia seguinte, né? E até o próprio paciente, um dia ele tá super bem, ele tá vindo, ele tá andando, brincando, se comunicando, comendo super bem. Aí ele fez a quimioterapia e 2-3 dias depois ele já internou super mal, com alguma complicação, precisando ficar em jejum, precisando, por exemplo, de uma nutrição parenteral. Então são os pacientes que, por isso que eu falo, né, falo pros alunos também, que estão fazendo a residência lá com a gente, você nunca deve olhar o paciente numa foto daquele momento. Você tem que olhar ele com um vídeo, tudo que ele passou, todo. E cada dia é um dia, como você tá E cada dia é um dia. Hoje ele tá com isso, com esse tipo de dieta, e à tarde, de repente, ele passou por um tratamento, é outra dieta, porque ele não tá mais recebendo, né, não tá aceitando. Então, o olhar do nutricionista, eu acho que é tão importante, né, é tão minucioso, deveria ser, né, que muitas vezes a gente não encontra, né, essas coisas aí, e aí o paciente acaba entrando no quadro de desnutrição, né, muito severo, porque o nutricionista não está acompanhando. Então, os nossos alunos, nutricionistas que queiram trabalhar nessa área, gente, pega esse negócio, né, muda. Ou não, quem não quer trabalhar na área, uma das coisas que a gente fala, é ter humildade e falar assim, olha, eu não atendo um pediatra, mas vou fazer o encaminhamento com um profissional especialista. Porque, assim, são muitas áreas, não dá para o mesmo profissional atender tudo. E é muito complexo. Às vezes é uma abordagem nutricional para um determinado tipo de câncer e às vezes a gente outro. E o nosso principal objetivo é evitar prevenir, né, principalmente os distúrbios nutricionais, que a gente vê muito paciente desnutrido, sim, é a grande maioria, sim, com certeza, mas às vezes o paciente pode ter uma sarcopenia e não estar desnutrido, mas ele já tem uma sarcopenia, ele pode cursar com obesidade, por exemplo, pacientes que têm leucemia, eles no início do tratamento, eles precisam tomar corticoide em altas doses, e a gente sabe todas as complicações que o corticoide em altas doses por um período prolongado faz, por exemplo, na composição corporal. Esse paciente já vai ter um acúmulo maior de gordura e uma redução de massa muscular, problemas para incrementar cálcio no osso. Então, também é uma abordagem específica para cada tipo de tumor. Às vezes é um tumor do sistema nervoso central, esse paciente está disfágico.
disfágico a ponto de eu precisar já passar uma sonda, ou disfágico onde eu posso só fazer alterações de consistência, o uso de espessante. Então, é muito complexo. É muito complexo. E tem que ter muito detalhe. Então, buscar um especialista ali, né? E fechando esse bate-papo, é sempre muito bom, pessoas que dedicam a vida, né? Assim, é muito bonito isso, muito prazer mesmo ter te conhecido. E a gente vai fechar aí com o nosso batata quente. Eu fiquei curiosa pra esse batata quente. Eu acho que é o que você já passa na sua prática, né? Várias batatas quentes. Começa você hoje, Dan. Então vamos lá, é tipo um ping-pong, tá? Estudar é bom para... Nossa, é bom para você ter o seu melhor desempenho no trabalho, no tratamento dessas crianças. Eu acho que quando a gente para de estudar, para de se atualizar, isso também influencia diretamente no tratamento que você vai oferecer para o seu paciente. Então, nós como profissionais da saúde, a gente precisa estar sempre estudando, sempre, até porque tudo muda. Sim, com certeza. A Karen gosta mais de doce ou salgado? Nossa, eu sou mais do doce. Eu gosto de tudo, adoro comida, mas eu sou mais do doce, sou mais formiguinha. Uma fruta. Uma fruta, maracujá. Adoro comer maracujá de colher. Sério? Um prato que te remete à infância. Hoje é dia de visitar a mãe, vamos ver o que é. Nossa, eu adoro arroz, feijão, salada de tomate com alface e o bife, o frango à milanesa que a minha mãe faz. Se tiver um purezinho também. Fechou. Olha, qual é o nome da mãe? Ângela. Ângela, fica a dica aí. Daqui a pouco ela tá aí. Sim. Quem é a Karen na fila do pão? A Karen na fila do pão. A Karen é uma mulher de 34 anos que ama muito o que faz, que ama gatos também. Tenho 4 gatinhos. Tô vendo aqui, ó. Quem é mãe de gato anda toda arranhada. Você também tem gatinho. Então, gato é meu. Eu sou mãe de gato, mas eu sou uma pessoa muito comprometida com o que eu faço. Eu amo muito o que eu faço. Né? Isso faz toda hoje trabalhar com oncologia pediátrica faz toda a diferença na minha vida, tanto na profissional, mas também o modo como você vê as coisas é diferente hoje pra mim. Bacana. Um pensamento. Um pensamento, deixa eu ver. Eu acho que, nossa, deixa eu ver um pensamento. A gente nunca constrói um sonho sozinho, né? Acho que um sonho a gente constrói junto com outras pessoas, junto com outras ideias. Acho que é isso. A gente não pode ser individualista. A gente tem que pensar sempre num coletivo e a empatia. Eu acho que empatia e humanização são as palavras para me definir, na verdade. Bacana. E o que nos impede de prosseguir? O que nos impede de prosseguir é a gente achar que a gente não consegue fazer determinada coisa, agir de determinada forma, mas a gente consegue. Tudo nessa vida é possível, com muita batalha, com muito esforço, com muita dedicação, com muita humildade. Nada é impossível. Querer é poder, minha avó sempre falava. Isso aí. Tem aquela que fala, né, que completa o querer é poder. Eu não sabia que não podia, fui lá e fiz, né? Exatamente. Então, sempre quando a gente quer alguma coisa, teimar, vamos lá. Quando teimar. A gente vê, a gente fez. Resiliência. Sim, resiliência. E a gente encerra o nosso bate-papo aqui no Pode na Mesa de hoje. Super gostoso. Obrigada, com a doutora Karen. Muito obrigada. Quando a gente pensa por todo em falar, o seu conhecimento, né? Uma honra, assim, uma admiração. A gente pensa assim, vamos falar com tanta doçura de um tema tão delicado, né? Sim. Então, assim, eu espero que vocês também tenham recebido com esse carinho, que é assim, tá? Foi mesmo, você vê que, sim, que em algum momento a gente pode ter essa necessidade, que tem anjos. Quando a gente conversa com pessoas, né? Eu tenho na família exemplos e a família sempre conta da equipe, sempre com muito carinho desses anjos. E tem um aqui do nosso lado hoje, que é a Karen. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima quarta-feira, mais um Pode na Mesa. Isso aí. Né? Para vocês. E se você ainda não está inscrito, como não, no canal para receber a notificação, já faça essa inscrição agora mesmo. Nós estamos aqui
né? No YouTube, no canal Pode na Mesa, é onde mais, Dani? Nos canais aí, nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music, tudo quanto é coisa. Vai É procurar. só botar o fone no ouvido, gente. Vai ouvir. Tá no metrô, tá no trem, tá no ônibus. Para de dormir, né? Digita aí, ó, Para de Pode ficar na só Mesa. em outras coisas. POD, só POD na mesa. Isso Tá aí. bom? Até a próxima quarta. Fiquem com Tchau. Deus. Tchau, Obrigada, gente. Amei estar aqui Tchau. hoje com vocês.